Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, agradecendo desde já os esclarecimentos que nos foi prestando, dizer-lhe que, da minha parte, uma única razão me leva a não o questionar sobre a questão de Moçambique. E foi aquela que o Sr. Ministro já aqui referiu, que foi não faz sentido o CDS, além de ter levado a questão ao plenário, ter proposto aqui uma audição específica sobre esta matéria e agora não gastaríamos, mas estar a usar o meu tempo e o seu tempo numa matéria que discutiremos depois mais detalhadamente. O Sr. Ministro já nos disse alguma coisa do que seria em termos de traços gerais, mas depois aprofundaremos seguramente quando tivermos a audição. Feito este registro, que não questionarei sobre Moçambique, pedir-lhe, Sr. Ministro, se assim entendesse que é uma questão que o Sr. Ministro falou hoje e que é a situação no Médio Oriente e particularmente em Israel. O facto é que Israel esteve e está debaixo de ataque, estamos a falar de qualquer coisa como 250 rockets disparados nas últimas horas, ataques que atingem também população civil. Há, normalmente nestas situações, é conhecido uma resposta do governo e das autoridades israelitas vigorosa, de proteção da sua população. A situação, obviamente, estamos todos a observar, é muitíssimo complicada. O Sr. Ministro disse que era uma das preocupações da Presidência, designadamente. Pergunto-lhe se nos pode dizer mais alguma coisa sobre isso, enfim, deixando obviamente a pergunta, deixando a resposta, por assim dizer, ao seu critério, como é evidente, se assim entender. Outra questão diferente, Sr. Ministro, hoje vou-lhe trazer essencialmente questões que são quase todas elas, esta é um bocadinho mais genérica, mas quase todas elas muito específicas e muito concretas. Nós dirigimos já uma pergunta que, enfim, mas está em prazo, não é por aí, ao Sr. Ministro e ao seu Ministério sobre a situação ainda e voltando à África, na África do Sul. Designadamente naquilo que diz respeito ao Reino Amazulu, país que dispõe, como sabemos, de 3 milhões de hectares administrados pela própria família Real Zulu, com um fundo que faz essa mesma gestão e que tem objetivos vários e vastos. Recentemente, o príncipe Buthelezi, numa entrevista a um órgão de comunicação social, disse que a nova lei de expropriação naquele país, e seria uma lei de expropriação sem compensação financeira, disse ele explicitamente que poderia afetar muitos portugueses, designadamente na província do KwaZulu-Natal. Esta entrevista, enfim, foi divulgada, eu penso de resto é um órgão português, foi divulgada pelos órgãos de comunicação portugueses e tem a ver, obviamente, com uma mudança legislativa e com uma lei de expropriação. É seguramente preocupação e aquilo que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é se tem ou não conhecimento desta matéria e se há alguma diligência que esteja para já a ser feita ou, se não houver ainda diligência, enfim, se tenciona ou não ter alguma diligência em relação a isto. Uma outra questão que também, muito focada e muito concreta e que também já veio ao público, é a questão de uma cidadã portuguesa retida no Bangladesh. Trata-se de uma empresária do norte do país, Rosa Ribeiro, de seu nome, que estará no consulado, que já despendeu, segundo informação da própria, centenas de milhares de euros na sua defesa, mas que não vê esta questão resolvida. O Sr. Ministro já falou dela já há algum tempo atrás e por isso retomo as suas afirmações sobre o assunto para lhe perguntar, em relação a este ponto em concreto, qual é o ponto da situação exato neste momento, se tem existido diálogo ou não com o seu homólogo do Bangladesh ou com as autoridades do Bangladesh e se o Sr. Ministro acha que há alguma coisa que possa ou que deva ser feito neste momento. Talvez parasse aqui para depois não somarmos um rol de questões e deixaria ainda mais 2 outras questões breves para uma segunda pergunta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria lembrar aos nossos colegas que nós ainda estamos na primeira ronda da primeira parte da nossa reunião, à qual se vai suceder a segunda parte e, portanto, convinha que tivéssemos algum sentido de economia no uso da palavra, tendo em conta a eficiência e a razoabilidade da duração dos nossos trabalhos. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nós, em relação, se me permite, começo ao contrário. Em relação ao caso da nossa compatriota no Bangladesh, nós estamos a intervir de duas formas. Em primeiro lugar, através da proteção consular. Devo dizer que o cônsul honorário de Portugal naquele país tem sido inexcedível. Aliás, é num apartamento de propriedade sua que a nossa compatriota está a residir, o que, se me permite, explica porque é que nós não podemos tratar os cônsules honorários como se fossem pessoas de má, como se devemos ter em relação a todos eles uma relação de desconfiança. Pelo contrário, devemos-lhes muito. E o que nós fizemos foi, depois do contacto ao mais alto nível, mim próprio, com o Vice-Ministro dos Estrangeiros do Nepal, nós passamos a uma via de pressão diplomática mais regular e intensa, através do embaixador do Bangladesh em Portugal e também através do embaixador português acreditado no Bangladesh, que é o nosso embaixador em Delhi, em Nova Delhi. No que respeito à questão que se coloca na África do Sul, por vezes assomam esses projetos, essas ideias ou até essas ameaças. Nos tempos mais recentes isso tem acontecido na África do Sul, também tem acontecido na Venezuela, com ameaças de expropriações de bens que pertencem a cidadãos portugueses. Até agora nós temos conseguido intervir, sempre em concertação com as autoridades locais, de forma a, digamos, dissipar estas nuvens que não devem incomodar a nossa comunidade, que quer num país, quer no outro, é uma comunidade muito trabalhadora, muito querida e muito bem integrada. Em relação à questão que coloca sobre o que se está a passar nos últimos dias, nas últimas semanas em Israel, também na faixa de Gaza e muito especificamente em Jerusalém Leste. Portugal lamentou e lamenta que não tenha sido possível realizar as eleições legislativas palestinianas na data que estaria prevista, agora no fim de maio, porque as autoridades israelitas não responderam ao pedido por parte da autoridade palestiniana para a realização da votação em Jerusalém Leste. A autoridade palestiniana concluiu que não estavam criadas as condições para a realização dessa votação e, portanto, para a realização das eleições legislativas e adiou. Esperemos que a decisão não seja cancelamento, mas sim adiamento e esperemos que, entretanto, Israel crie condições para que essa votação se realize. Ao mesmo tempo, no início do mês do Ramadão, um movimento de extrema-direita israelita, que é bem conhecido, teve atitudes, comportamentos provocatórios, designadamente em Jerusalém Leste e na esplanada das mesquitas, a que correntes, grupos palestinianos responderam desproporcionadamente, motivando por sua vez uma reação também do nosso ponto de vista desproporcional por parte das autoridades policiais israelitas. A tensão foi crescendo, o movimento, o braço armado do movimento Hamas fez ataques indiscriminados contra civis, o que, à luz da lei internacional, são crimes de guerra, com o lançamento indiscriminado de mísseis e de rockets, a que o exército israelita retaliou com bombardeamentos na faixa de Gaza. E a nossa posição, peço desculpa ter descrito assim, apenas para justificar a nossa posição, que se o Sr. Presidente e o Sr. Deputado permitem, e eu lerei, porque é a posição do Governo português que está praticamente a sair, e que diz isto: Portugal acompanha com grande preocupação os recentes desenvolvimentos em Israel e no território palestiniano ocupado
incluindo Jerusalém Leste. Como sabe, nós consideramos Jerusalém Leste um território palestiniano ocupado. Condenamos o lançamento indiscriminado de mísseis a partir da faixa de Gaza contra civis israelitas. Portugal recorda que qualquer resposta militar deverá ser proporcional e urge todas as partes a evitarem qualquer ação que possa gerar mais violência. Este é momento para contenção e desanuviamento. Devo, aliás, registar que o governo israelita tomou decisões neste sentido, designadamente proibindo a habitual marcha que procura comemorar o suposto Dia de Jerusalém, isto é, procura celebrar a ocupação de Jerusalém Leste em 1967 por tropas israelitas. Portanto, esperemos que, se não a voz de Portugal, pelo menos a voz do Papa, tenha influência naquela região que bem precisa de conter a violência e retomar o diálogo. Obrigado.